Olá e bem-vindos! Alguma vez sentiram que estão a navegar num mar de informação sem a mínima ideia de para onde ir? Bem, hoje vamos descobrir a bússola que nos pode guiar neste caos, a metodologia da investigação. E não pensem que isto é um conceito académico aborrecido, nada disso. É, na verdade, uma ferramenta essencial de sobrevivência para o mundo moderno. Vamos a isso! Olhem para esta citação de Margaret Mead. Foi escrita há mais de 50 anos, mas parece que foi escrita ontem, não é? Ela capta na perfeição esta sensação de desorientação que tantos de nós sentimos. É quase como se fôssemos todos viajantes no tempo, a tentar decifrar as regras de um presente que muda mais rápido do que a nossa capacidade de aprender. E essa sensação que nos atira diretamente para o nosso primeiro grande desafio, o labirinto da informação. Sentimos perdidos, não por falta de dados, mas precisamente pelo contrário, pelo excesso e pela sua complexidade. O filósofo Edgar Morin chamou a isto a Idade do Ferro Planetária. Um nome forte, mas que faz sentido. Então, o ponto crucial é este. O nosso labirinto é construído por 3 tipos de filtros. Pensem nisto. Primeiro, a superinformação, que basicamente nos afoga em dados. Depois, a subinformação, que nos deixa completamente às cegas sobre temas que são essenciais. E, por fim, a pseudo-informação, que distorce ativamente a nossa percepção da realidade. Juntos, estes 3 criam um nevoeiro informacional quase impenetrável. E esta é a grande questão, não é? Se o mundo é um labirinto, como é que se pode encontrar um caminho? Um caminho claro e fiável para o conseguir compreender? Como é que se distingue o sinal do ruído? A resposta está em ter a ferramenta certa. É precisamente aqui que entra a nossa heroína, a metodologia de investigação. E repito, isto não é um conjunto de regras aborrecidas, mas sim uma bússola. É uma ferramenta poderosíssima que nos dá um método, um caminho estruturado para explorar o tal labirinto e, mais importante, sair dele com conhecimento real. No fundo, a metodologia é o nosso plano de viagem. É a estratégia que garante que a nossa exploração não é feita ao acaso, aos tropeções. É o que transforma a simples curiosidade em conhecimento a sério. Basicamente, é a diferença entre andar perdido a vaguear e seguir um mapa do tesouro. E logo no início de qualquer viagem de investigação há uma escolha fundamental a fazer. Temos 2 grandes caminhos. De um lado, o paradigma qualitativo, que procura mergulhar fundo para perceber o porquê das coisas, usando dados que são ricos e cheios de contexto. Do outro, o paradigma quantitativo, que quer medir e analisar em grande escala para descobrir factos, usando dados sólidos e repetíveis. Nenhum é melhor que o outro, atenção. São simplesmente lentes diferentes para observar o mundo. Muito bem, agora que já temos a bússola, vamos ao primeiro passo prático de qualquer expedição: desenhar o mapa. E, curiosamente, a melhor maneira de o fazer é começar pelo fim. Parece contraintuitivo, não parece? Mas acreditem, planear trás para a frente é uma das estratégias mais eficazes que existem para gerir projetos complexos, porque ao definir primeiro o destino final, cada passo que temos de dar para trás torna-se incrivelmente claro e lógico. Vamos ver como é que isto funciona na prática. Pensem assim: se o relatório final tem de ser entregue num certo dia, quanto tempo é preciso para a escrita? Ok, e para a análise que vem antes disso? E para tratar os dados antes da análise? E para os recolher? Ao fazer estas perguntas, de trás para a frente, o que parecia uma montanha intransponível transforma-se numa série de pequenos passos perfeitamente manejáveis. E este exemplo é brilhante para ilustrar um ponto fundamental. As limitações, como um prazo apertado, não são necessariamente um problema. Pelo contrário, são ferramentas que nos obrigam a focar. Em vez de se tentar estudar toda a comunidade indiana em Portugal, o que seria impossível, o prazo ajuda a definir um objetivo que é realista e execuível, como focar apenas num grupo específico na região de Lisboa. Com o mapa na mão, está na hora de entrar no terreno. Esta é a fase da recolha de dados. Ou, se preferirem uma imagem mais interessante, é a fase em que o explorador começa a recolher as pistas do mundo real para conseguir resolver o seu enigma. Ora, a mochila de um investigador está cheia de ferramentas diferentes. Pode-se analisar documentos, observar comportamentos à distância ou simplesmente ir perguntar às pessoas através de inquéritos e entrevistas. A chave aqui é sempre escolher a ferramenta certa para a pergunta que se quer responder. Agora, o que é fascinante nesta ferramenta é o quão imersiva ela pode ser. Num estudo sobre um bairro de lata em Lisboa, por exemplo, os investigadores não ficaram de fora a tirar notas. Não, eles tornaram-se professores nos cursos noturnos e recepcionistas no posto médico. Eles viveram e trabalharam dentro da comunidade para a conseguir compreender a partir de dentro. Claro que isto nos leva a uma questão crucial e talvez um dos maiores desafios da investigação qualitativa. Quando se está tão perto, tão envolvido com o objeto de estudo, como é que se garante que a análise continua a ser isenta e não é influenciada pela própria experiência? É um equilíbrio muito delicado entre a empatia e o distanciamento crítico.
Mudando agora para uma ferramenta mais quantitativa, temos o questionário. É fantástico para alcançar muitas pessoas de forma económica e anónima. Só que, claro, tem as suas armadilhas. A taxa de resposta pode ser frustrantemente baixa e, ao contrário de uma entrevista, não há maneira de esclarecer uma pergunta que foi mal compreendida. É um pau de dois bicos. Por vezes, um único dado, um único número, pode mudar completamente a nossa percepção da realidade. Em 1985, um estudo revelou este número. 35% das famílias portuguesas viviam abaixo do limiar da pobreza absoluta. A reação geral foi de choque, de perplexidade e até de indignação por parte de alguns decisores políticos. Isto mostra o poder imenso da investigação para combater a tal subinformação e revelar uma realidade que a sociedade simplesmente ignorava. A viagem do investigador não termina quando as pistas são todas recolhidas. A fase final, e talvez a mais importante de todas, é regressar e partilhar a descoberta. Afinal de contas, de que serve encontrar um tesouro se ninguém souber o que foi encontrado, certo? Eu adoro esta metáfora. A escrita de um relatório de investigação não é simplesmente despejar factos para uma página em branco. É um processo dinâmico, é uma construção. Cada dado, cada análise é uma peça do puzzle que, quando é encaixada no sítio certo, ajuda a revelar a imagem completa. E toda esta construção tem de assentar em dois pilares fundamentais. Por um lado, a clareza, que garante que a mensagem é transmitida de forma simples, direta, sem ambiguidades. E por outro, o rigor, que assegura que os conceitos estão bem definidos e que há uma separação honesta entre aquilo que são factos e aquilo que são interpretações. E para terminar, aqui fica uma dica prática que vale ouro. Deixem a escrita da introdução para o fim. Por que é que se faz isto? Porque a introdução serve como um mapa para quem lê, apresentando todo o percurso. E convenhamos, é muito, mas muito mais fácil desenhar e descrever uma viagem depois dela já ter sido feita. Com estas ferramentas e estratégias, o labirinto da informação já não parece tão assustador, pois não? De repente, transforma-se num território de exploração à nossa espera. Por isso, a grande questão que fica agora no ar não é como investigar, mas sim o quê. Que enigmas do nosso tempo estamos agora mais preparados para desvendar?